2, 1. Podemos. Ok. Muito bom. Então, prazer enorme estar me dirigindo a vocês hoje, 31 de julho de 2022. Então, eu entendo que muitos não poderão estar participando ao vivo aqui conosco, mas poderão participar assistindo e enviando comentários na minha página. Podem enviar mensagem diretamente para mim, eu terei prazer de responder por escrito durante a semana, no caso. Muito bem, já falei muito sobre obra missionária, agora então vamos falar de Jó, que são a designação de leitura do currículo Vem e Segue-me para essa semana. Uma coisa importante nós lembrarmos aqui no livro de Jó: não se sabe quem escreveu o livro de Jó. Tá? Jó não era um profeta no sentido que nós concebemos profetas hoje em dia, presidente da igreja, conselheiro na primeira presidência, membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Não, Jó não era. Jó era um homem justo, com quem o Senhor falou. Nesse sentido, era um profeta porque falou com o Senhor falou com ele. Mas não um profeta no sentido eclesiástico, de que ele tinha essa designação eclesiástica. Então, fiquem atentos aí com o livro de Jó, porque muito embora os estudiosos bíblicos não saibam da origem do livro de Jó, quem escreveu, inclusive alguns estudiosos bíblicos têm a hipótese que teria sido escrito por Moisés. Moisés morou em Midian por 40 anos. E a história de Jó se passa em Midian, então eu acredito que talvez Moisés tenha ouvido essa história e ele então registrou, mas não temos confirmação disso. A confirmação está lá do outro lado do véu, mas vocês, como eu, não estão com pressa nenhuma de chegar lá, então a gente tem que esperar. Mas nas revelações desses últimos dias, quando o Senhor falou ao profeta Joseph Smith lá na cadeia de Liberty, seção Doutrina e Convênio, seção 121, o Senhor menciona Jó. Ele fala para o profeta Joseph Smith: você ainda não está como Jó. Então, ali a gente tem aquela noção de que, olha, então o livro de Jó é legítimo. Não foi uma invenção. A gente não sabe quem escreveu, mas não foi uma invenção, porque o Senhor citou Jó numa revelação ao profeta Joseph Smith. Então, baseado nisso, então, nós estudamos o livro de Jó. Como eu disse, nessa semana que se inicia, nós temos alguns capítulos do livro de Jó, capítulos 1 a 3, 12 a 14, capítulo 19, 21 a 24, 38 a 40 e capítulo 42. Como eu sempre digo, eu não vou aqui tratar de todos os assuntos relacionados ao livro de Jó. Temos vários irmãos e irmãs com seus blogs, com suas lives, com seus podcasts, com seus vídeos, que vão estar tratando disso. Então eu vou falar de alguns temas que são significativos para mim. Tive algumas épocas na minha vida onde eu passei por provações muito duras, muito duras. Períodos de, sei lá, a gente falar assim, olha, passei uma temporada no jardim de Getsemane. Nessas épocas eu lia e relia o livro de Jó, todinho, os 42 capítulos, lia sempre, e relia. Fiquei muito bem familiarizado com o livro de Jó. Uma das coisas que eu observo no livro de Jó é o seguinte: em primeiro lugar, Jó era um homem justo, que teve uma trágica experiência, mas o Senhor não o abandonou. O Senhor permitiu que Jó passasse por aquela experiência e deu oportunidade para que pessoas próximas a Jó fossem lá e ministrassem a ele. Inicialmente, aqueles que ministraram a Jó, infelizmente, eles não ministraram da maneira apropriada.
a esposa dele, que não podemos esquecer, tá? Era uma mulher também que passou por aquela experiência trágica. Ela estava também reagindo, talvez, emocionalmente, mais emocionalmente do que racionalmente, ou em fé, àquela trágica experiência de perder, em primeiro lugar, todos os filhos num dia, e perder toda a fortuna também, e ver o marido acometido de uma doença extremamente vamos dizer assim, não era uma doença fatal, uma doença extremamente inconveniente, ele cheio de bolhas no corpo todo, sei lá o que for. A esposa de Jó, inicialmente, tem uma reação que a gente olha assim e diz, poxa, como é que pode falar uma coisa dessa? A mulher vira e diz, você ainda está defendendo Deus? Amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Nós não sabemos o que ela levou, mas eu quero crer que isso foi algo que a esposa de Jó falou também no auge de sua própria dor. E eu não vou apontar o dedo para ela e dizer, poxa, como é que tu fala uma coisa dessa, que tu não tem fé, não sei o que, talvez ela tenha tido fé. Mas naquele momento de dor, de extrema dor, talvez a fé dela não tinha sido forte o suficiente. E aí saiu aquele negócio. Quem sabe que depois ela pensou assim, puxa, não devia ter dito isso. O livro não nos diz. Mas um dia nós podemos encontrar com ela lá do outro lado do véu. Eu acredito que ela vai dizer, pois é, olha, eu falhei ali, eu não devia ter dito aquilo para o meu marido. Temos os 3 amigos que foram lá visitar Jó. Era a oportunidade deles, e eu falei sobre isso recentemente, de trazer palavras de conforto. Eles não podiam curar Jó, mas podiam trazer uma palavra de conforto, de ânimo. Ao invés disso, eles acusaram Jó. Diz, olha, se tu tá desse jeito, é porque tu fez alguma coisa errada. Tu é iníquo, tu cometeu algum pecado, por isso que Deus está te castigando. E Jó se defende dizendo, não, olha, eu não fiz, eu era um homem justo. Aí, então tá aí, esse é o teu pecado, tu é arrogante. Isso não é ministração. Tá? Isso não é ministração. Eventualmente, quando o Senhor fala para Jó, tá, o Senhor repreende, depois de falar bastante para Jó, o Senhor repreende aqueles homens. E diz para Jó, olha, você ora por eles, tá, para que eu possa perdoá-los. Eu não estou querendo perdoar não, mas você ora por eles, faz uma intercessão, ou seja, você faz o papel do Salvador em orar pelos seus amigos, e aí eu vou perdoá-los. E agora, boa parte do livro de Jó, a maior parte do livro, é o Senhor falando a Jó. E uma coisa que, se vocês observarem bem, o Senhor não explica para Jó por que aquelas coisas aconteceram com ele. O Senhor fala sobre a grandiosidade dele, a extensão do conhecimento dele como um ser divino, mas ele não explica para Jó o que foi que aconteceu, por que aconteceu, por que ele permitiu que aquelas coisas acontecessem. Ele não diz isso. Jó fica sem saber. No final do livro, nós vemos que Jó voltou a ser ministrado, dessa vez por parentes e amigos, que trouxeram auxílio material a ele. Isso é uma coisa que talvez muitas pessoas não percebam no livro de Jó. Tá, mas está lá. No final do livro de Jó, a partir do versículo 10, Jó, capítulo 42, a partir do versículo 10. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando orava por seus amigos. O Senhor mudou a sorte de Jó quando Jó estava orando pelos amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto dantes possuía. Agora, observa aqui como que o Senhor fez isso. Jó 42, versículo 11. Então foram a ele
todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aí deu o dobro das ovelhas, dos camelos, das juntas de boi, dos jumentos que tinha antes, e teve outros 7 filhos e 3 filhos. E diz aqui, em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Importante isso daqui também, que não era comum. Tá? O Senhor abençoou a Jó, inspirando seus familiares e seus amigos, aqueles que o conheciam, a irem lá trazer palavras de consolo para ele e auxílio material. Você viu aqui um exemplo daquilo que hoje nós chamamos de programa de bem-estar, programa de autossuficiência da igreja, onde a primeira fonte de auxílio é a família, os amigos, e depois então a gente usa a igreja, mas a família é a primeira. Foram a ele todos os seus irmãos e suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram. E cada um, eles o consolaram, e cada um lhes deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim foi que o Senhor abençoou Jó. Esse é um tema importante para mim, né, esse relato de Jó. Muita gente só pensa no que, pois olha só, e o testemunho que ele deu do Salvador, importante sim, tudo isso. E nas outras lives, nos outros blogs, aqui todo mundo vai falar, o testemunho de Jó, maravilhoso. Eu sei que meu Redentor vive. Eu estou aqui no bico do urubu, mas eu sei que meu Redentor vive, e na carne eu vou vê-lo de novo. Ou informações sobre a pré-existência. O Senhor pergunta a Jó, onde é que você estava quando as estrelas cantavam e todos os filhos de Deus regozijavam antes que eu criasse esse mundo? Mas eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando desses outros tópicos aqui. Então essas são as coisas que eu gostaria de ressaltar aqui sobre o livro de Jó. Foram coisas que me chamaram a atenção nas minhas próprias épocas de grande dificuldade, de grandes provações, de grandes tribulações. Épocas onde parecia que minhas orações não estavam passando do teto. Mas, lendo e relendo o livro de Jó, me trouxe muita esperança. Olha, minha situação vai mudar, como assim como mudou de Jó. Isso, olha, vai ser através dos meus irmãos, minhas irmãs, ou de amigos. E assim foi. Foi isso que aconteceu. E assim vai acontecer nas vidas de muitas outras pessoas, se nós lembrarmos dessa lição que nós aprendemos no livro de Jó. Muito bem, irmãos e irmãs. Eu vou então agora passar para as nossas... para as suas perguntas. E Jó vemos uma conversa de Deus com o diabo. Parece uma aposta sobre a fidelidade de Jó. Olha, irmão, vamos esperar uma versão inspirada, tá? Uma versão revisada do livro de Jó, para ver como é que foi aquilo ali mesmo, tá? Uma coisa meio... coisa que faz a gente coçar a cabeça. É estranho isso, né? Então vamos esperar, tá? Não fica muito... eu não fico... Eu não me detenho muito nessa parte do livro de Jó, não. Tá? Eu deixo isso deixo pra lá. Vamos saber depois lá como é que foi, o que é que aconteceu, como é que foi, como é que não foi. Ok, porque nossas provações muitas vezes não são tiradas como as de Jó. Muitas vezes são para toda a vida mortal. Olha, irmão, cada história é uma história. Cada vida é uma vida. Cada um de nós veio aqui à Terra com certas designações, com certos dons, talentos que nos foram dados lá. E aqui, nossa função, em parte, é de
aumentarmos, acrescentarmos a esses dons e talentos que recebemos, que nossos espíritos receberam lá, acrescentarmos a eles os dons e talentos que nós pudermos desenvolver, adquirir, desenvolver no nosso corpo mortal. Agora, como é um mundo imperfeito, nosso corpo mortal é passível também de defeitos e passível também de ser sujeito a infecções e doenças e eventualmente até morte. Então, não temos revelações nenhuma que diga que, não, olha, se você nasceu cego, se nasceu sem um braço, nasceu sem uma perna, isso é vontade de Deus. Não temos nenhuma revelação que diga isso. Lembrem lá do Novo Testamento, quando perguntaram ao Salvador: quem pecou para que esse homem aqui nascesse cego? Ele ou os pais dele? O Salvador Jesus Cristo disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então o importante é isso. Seja qual for a nossa circunstância aqui, seja qual for as nossas condições físicas, mentais, emocionais, seja lá o que for, o que eu posso fazer de melhor dentro dessas circunstâncias em que eu me encontro? É isso que o Senhor vai querer saber de nós no futuro. O que eu pude fazer de melhor dentro das circunstâncias que ocorreram comigo na mortalidade. Então, isso. Então, se nossas situações vão durar para a vida toda ou não vão durar para a vida toda, não importa. O que importa é o que eu posso fazer de bom, tá, dentro dessas circunstâncias, dentro de quaisquer limitações que eu tenho. Obrigado pelas perguntas, irmão. Muito obrigado. Angústia é consequência de pecado? Porque quando se confessa e os abandona, a angústia continua. É algo espiritual ou é o corpo sentindo falta dos comportamentos nocivos ao qual já estava habituado? É uma ótima pergunta. Agora, angústia é uma palavra que denota várias coisas: tristeza, remorso, talvez temor de um julgamento futuro. Eu diria que a resposta ideal para essa pergunta teria que ser dada diretamente para aquela pessoa pelo seu bispo, porque cada caso vai exigir uma definição específica do que a pessoa está sentindo e que está diagnosticando como angústia. Uma vez que nós recebamos as bênçãos do poder da expiação de Jesus Cristo, tá? Como nós lemos no livro de Mórmon, a alma falou, a alma disse a experiência dele: olha, eu estava terrível. Em Alma, capítulo 36, versículo 12 do livro de Mórmon: fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus e que não guardara seus santos mandamentos. Sim, que havia assassinado muitos de seus filhos, ou melhor, que os levara à destruição. Sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. Poderíamos dizer que ele estava angustiado. E ele diz: pensei eu, se eu pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma, para não ser levado à presença de meu Deus, a fim de ser julgado pelas minhas obras. Durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. Então, agora, olha só o que acontece. E aconteceu a Alma filho, dizendo isso, escrevendo isso para um dos filhos dele, para Elamã.
Enquanto eu estava sendo assim atormentado, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes de morte. Então, eis que quando pensei isso, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. E, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria. Sim, parecia-me ver, assim como nosso pai Leí viu, Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a Deus. E minha alma sentiu o desejo de lá estar. Essa é a consequência de nós recebermos essa bênção em nós, o poder da expiação de Jesus Cristo. Agora, uma vez que nós entendamos que Deus nos perdoou, nós temos que perdoar nós mesmos. Eu não posso simplesmente continuar, porque eu era ruim, porque eu era ruim, porque eu era ruim, porque eu era ruim, porque eu era ruim. Sim, eu era ruim, não posso mudar a história. A gente não pode mudar a história. Os erros nossos ocorreram. Mas olha só, que bênçãos que eu recebi de Deus. Olha só, o perdão divino que eu ganhei. E agora a oportunidade que eu tenho de trilhar um caminho novo na minha vida. Que coisa boa isso. Essa é a atitude que nós temos que ter. Então, obrigado pela pergunta. Eu estou falando sobre ansiedade. A ansiedade vem de um anseio espiritual ou carnal, ou os dois. Sei que uma doença grave, mas tem cura espiritual. Bom, agora já mudamos de angústia para ansiedade. Ansiedade, tá? Se você estiver falando no sentido psicológico da coisa, é algo que pode ser tratado. Existem terapias, tá? Existem medicamentos que, quando administrados por um profissional competente, um profissional gabaritado, podem ajudar tremendamente. Agora, ansiedade, depressão, bipolaridade, ou esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, nada disso é espiritual. Tudo está aqui, no corpo. É o corpo mortal que tem essas coisas. Nossos espíritos eram perfeitos quando vieram aqui para a Terra. Agora, esses corpos mortais são corpos imperfeitos. Então, estão sujeitos a todo tipo de coisa. Agora, algumas dessas condições podem afetar a nossa experiência espiritual? Ocasionalmente, eu acredito que sim. Tá? Quando uma pessoa está deprimida, pode ser que seja um pouco mais difícil a pessoa sentir a manifestação do poder do Espírito Santo, aquele consolo, aquele conforto que vem pelo poder do Espírito Santo. Concordo, pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível. Tá? Então, são coisas que podem dificultar a nossa percepção do poder do Espírito Santo, mas não podem impedir a nossa percepção do poder do Espírito Santo. Então, ansiedade, depressão, seja o que for, okay, não se preocupe. Tá? Não é nada espiritual, não é por causa de pecado, não é por causa disso. Você precisa, o que eu preciso? Jejum e oração. Eu sim, pode fazer jejum e oração, mas não deixa de ir no médico. Não deixa de consultar um profissional, um médico gabaritado, tá? Não é Joãozinho do YouTube, tá? Joaninha influenciadora, não, tá? Profissional gabaritado. Não vai cair na besteira, tá? De ouvir os influenciadores aí, que mal estudaram ciências lá no secundário, no segundo grau, no high school, e agora estão dando palpite aí de coisas que eles não sabem de nada, tá?
olho vivo, hein? Tem muita bobagem na internet. Muita bobagem na internet. Ok? Muito bem, então, o tempo no mundo espiritual é o mesmo medido aqui na Terra? Muito boa pergunta. E curiosamente, essa semana alguém me fez uma pergunta relacionada a isso. Então, Doutrina e Convênio, seção 130, versículos 4 e 5. Versículo 4 e 5. Não é calculado o tempo de Deus, o tempo dos anjos, o tempo dos profetas e o tempo dos homens de acordo com o planeta em que habitam? Versículo 5, o professor Smith responde: sim. Depois ele fala sobre o ministério dos anjos aqui na Terra. Então, sim, existe uma contagem de tempo. Existe uma contagem de tempo. Agora, não nos é dito nessa revelação se o tempo para os espíritos pós-mortais, aqueles que já passaram pela mortalidade, é medido da mesma forma que o tempo é medido aqui na Terra mortal. A nossa medição de tempo aqui na Terra mortal já mudou muitas vezes e continua mudando. Se você ler algum artigo sobre relógios atômicos, nós usamos uma medição de tempo baseada na frequência de oscilação de certas partículas subatômicas ou de átomos específicos. Muitos dos nossos relógios hoje em dia são relógios elétricos, tá? Onde você tem um chipzinho lá oscilando, tá? Que é um cristal de quartzo, antigamente pelo menos, hoje em dia talvez nem seja mais isso. E baseado nas vibrações do cristal de quartzo é que o relógio então determinava a passagem de segundos e minutos e horas. Houve épocas na história da humanidade que a medida de tempo era simplesmente o movimento dos astros, o movimento do Sol, da Lua, das estrelas. Era só isso. Nós não temos um tempo, uma medida de tempo que tenha sido revelada por Deus nesse exato momento que nós vivemos. Os próprios calendários que nós temos vários calendários pelo mundo afora. Temos um calendário que usamos em muitos países ocidentais, que é o calendário gregoriano porque foi um calendário aprovado pelo Papa Gregório VII, se não me falha a memória, da Igreja Católica, centenas de anos atrás. Antes disso, tinha o calendário juliano, que era o calendário aprovado por Júlio César, imperador romano. Temos calendários judaicos, temos calendários muçulmanos, muitos calendários existem. Então, já que nós nem temos uma revelação que nos dê uma medição de tempo exata, uma medição divinamente autorizada como exata, ao contrário do que aconteceu com o nosso pai Adão, que o Senhor deu uma medição de tempo para ele, tá? Mas também não temos informações sobre a medição de tempo na terra pós-mortal ou no mundo espiritual. Então, no momento, irmão, não temos como dizer se o tempo no mundo espiritual é medido da mesma forma como o tempo aqui na Terra mortal. Nós podemos dizer que eles têm noção da nossa passagem de tempo. Porque todo dia tem gente chegando lá e dizendo: não, eu morri hoje foi 29 de julho de 2022, ou 30 de julho de 2022. Então, eles têm noção da passagem de tempo aqui por causa das pessoas que falecem, chegam lá e dizem: eu morri nessa data. Ok? Muito bem. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação, especialmente nesse novo horário nosso aqui. E eu sei que temos pessoas que estão ainda nas suas alas e ramos, mas se tiverem perguntas, quiserem fazer, mandem mensagem para mim por escrito, eu terei o máximo prazer de responder ao longo dos próximos dias. Mas enfim, prazer enorme poder estar conversando com vocês de novo. Oro para que o Senhor abençoe vocês todos e tenham um ótimo final de domingo para vocês que estão aí vários fusos horários à frente. E eu vou me preparar aqui para ir para a igreja
daqui a 2 horas ainda para mim. Vai ser 11 horas da manhã para mim aqui. E a aula começa daqui a 2 horas, a 1 hora da tarde aqui no Havaí. Tudo de bom para vocês, que só abençoe vocês. Até!